Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, e estou aqui na sede do Instituto Jesus Cristo. Eu espero que todos vocês estejam bem, já focados em Cristo Jesus e prontos para mais uma leitura do nosso devocional Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, e eu vou ler com vocês o devocional. O tema é A Vida para Conhecê-lo. E o texto bíblico indicado para nós é Lucas 24:49, que diz assim: Os discípulos tiveram de esperar em Jerusalém até o dia de Pentecostes, não apenas para que estivessem preparados, mas também porque precisavam esperar até que o Senhor fosse glorificado. E assim que ele foi glorificado, o que aconteceu? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, verso 33. A declaração em João 7,39. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não se aplica a nós. O Espírito Santo já nos foi dado e o Senhor está glorificado. Nossa espera não depende da providência de Deus, mas apenas da nossa própria condição espiritual. A influência e o poder do Espírito Santo já agiam antes do Pentecoste, mas ele não estava aqui. Assim que o Senhor foi glorificado na ascensão, o Espírito Santo veio ao mundo e permanece aqui desde então. Temos que receber a verdade revelada de que ele está aqui. A atitude constante do cristão deve ser a de receber e saudar o Espírito Santo em nossa vida. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a renovação do nosso Senhor ascendido ao céu. Não é o batismo do Espírito Santo que muda as pessoas, mas o poder do Cristo ascendido tomando pleno controle da nossa vida pelo Espírito Santo. Muitas vezes, separamos coisas que o Novo Testamento nunca separa. O batismo do Espírito Santo não é uma experiência à parte de Jesus Cristo. É a evidência do Cristo ascendido. O batismo do Espírito Santo não o faz pensar sobre o tempo ou eternidade. É um glorioso presente. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. João 17:3. Comece a conhecê-lo agora e jamais pare. Oswald Chambers, às vezes ele é tão profundo e a gente precisa ler com mais atenção, e às vezes ele é tão profundo e simples e falam verdades que nós precisamos ouvir, precisamos ler e precisamos aplicar à nossa vida. Eu queria que você, se pudesse, você coloque a mão no seu coração e que você saúde o Espírito Santo que habita em você. Que você diga: Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado, porque o Senhor já habita em mim. Essa é uma verdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus habita em nós por meio do seu Espírito. E ele está fluindo neste momento dentro de cada um que já teve uma experiência de arrependimento e fé e de entrega completa a ele. Eu gosto de pensar, e durante muito tempo isso foi difícil para mim, mas hoje é mais simples, é mais fácil. Em qualquer lugar, a qualquer momento, eu posso colocar a mão no meu coração e agradecer, porque a presença constante do Cristo ascendido aos céus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Neste momento, eu não preciso mais esperar, como os discípulos tiveram que esperar. Ele habita em mim. Oswald Chambers, ele fala e ele define para nós o que é o batismo no Espírito Santo. E ele diz: o batismo no Espírito Santo não é uma experiência à parte de Jesus Cristo,
Você teve uma experiência de fé. Você se arrependeu dos seus pecados. Você entregou a sua vida para Jesus. Você teve essa experiência. Você reconhece que sem Cristo Jesus você não chega até Deus e que isso veio pela fé, por meio da graça. Então você foi batizado no Espírito Santo. Oswaldo Chambers, ele diz assim: o batismo do Espírito Santo não o faz pensar sobre o tempo ou eternidade. É um glorioso presente. É aqui, agora, neste momento. Você pode desfrutar do poder de Cristo na sua vida. Eu gosto de pensar nisso e isso traz calma ao meu coração. Isso traz paz dentro de mim. Isso me faz focar em Cristo Jesus. E isso possibilita que eu viva momento a momento, focada em Cristo Jesus. Que o seu dia seja assim, focado em Cristo Jesus, momento a momento. Todas as vezes que você precisar, pare, coloque a mão no seu coração e saúde o Espírito Santo que habita em você, porque ele já está em você. Se você teve uma experiência de fé e de arrependimento. Então eu queria encerrar hoje com uma declaração escrita pelo pastor Carlos McCord, chamada Declaração da Presença. E que você coloque a mão no seu coração, preste atenção nessa declaração, porque Jesus já habita em você. A declaração diz assim: Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia abençoado na presença de Jesus.